Oi, gente. Hoje eu, Gabriela e a Julia Lano vamos falar para vocês um pouco mais sobre uma condição conhecida como transtorno bipolar. O transtorno bipolar, que pode ser chamado também de transtorno afetivo bipolar, é uma condição psiquiátrica conhecida como insanidade maníaco-depressiva. É uma patologia caracterizada por alterações de humor, em que há episódios de mania, onde a pessoa fica mais exaltada, de hipomania, que são os episódios de depressão, e também episódios de estabilidade. Essas alterações, elas estão associadas a sintomas cognitivos, físicos e comportamentais específicos, mas a causa exata da doença ainda é desconhecida. Alguns estudos falam que pode estar associada a alterações em certas áreas do cérebro e nos níveis de vários neurotransmissores como noradrenalina e serotonina. Sobre esse desequilíbrio, vale ressaltar que o mesmo reflete uma base genética ou hereditária para o transtorno. Existem vários sintomas característicos da fase de mania. Entre eles, o envolvimento do paciente em vários projetos ao mesmo tempo, onde muitas vezes nem são relacionados com a área dele, mas ele se envolve por tudo parecer possível. Entre essas características também temos a autoestima inflada, autoconfiança, grandiosidade com delírio de grandeza, a redução da necessidade do sono, uma fala rápida, alta, difícil de se interpretar, com gestos excessivos. Também tem a hipervigilância, que é a distração com estímulos exteriores ao foco, o impulso, fantasia, comportamento sexual aumentado, o aumento da sociabilidade, sem se incomodar com a intrusão ou com a inadequação, e também agitação ou inquietação psicomotora. As características da fase de hipomania possuem os mesmos sintomas da fase de mania, porém mais leves. Existe uma mudança clara em relação ao padrão habitual do paciente, percebido por outras pessoas, mas não chega a causar um prejuízo acentuado de funcionamento social ou até gerar hospitalizações. Mas é importante lembrar e prestar atenção que, se houver uma psicose, é considerado uma fase de mania e não de hipomania. Já os sintomas característicos da fase de depressão apresentam alterações de apetite com perda ou ganho de peso, humor deprimido na maior parte dos dias, fadiga ou perda de energia, apatia, perda de interesse ou prazer, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de culpa ou inutilidade, desânimo, cansaço mental e também uma maior tendência ao isolamento, tanto social como familiar, e o aumento da ansiedade e da irritabilidade. Aqui vamos falar sobre os tipos de transtorno bipolar. O do tipo 1, chamado bipolar clássico, é aquele onde predomina a mania ou hipomania em relação à depressão. A idade de início, em média, é aos 18 anos, mas pode se iniciar em fases mais tardias da vida. O transtorno bipolar do tipo 2 tem o predomínio da depressão em relação à hipomania, e é comum a impulsividade, que é refletida em tentativas de suicídio e uso de substâncias que alteram a consciência. Se inicia por volta dos 25 anos e geralmente começa por depressão, transtornos alimentares, transtorno de ansiedade e uso de substâncias. Não ocorrem sintomas psicóticos, que são causados pela mania. O transtorno ciclotímico é quando um paciente altera entre períodos de hipomania e depressivos, mas não tem sintomas suficientes para caracterizar um diagnóstico, e não são alterações graves. O transtorno bipolar induzido por substância ou medicamento acontece após intoxicação ou abstinência de alguma substância, ou também a exposição de algum medicamento que pode produzir os mesmos sintomas. Mas é preciso haver uma lógica entre causa e consequência. Por exemplo, quando um paciente utiliza um analgésico que tem função de relaxar e tem um episódio de mania, que é justamente o contrário, o paciente fica eufórico, né, no episódio da mania, não tem relação entre as duas coisas. Mas, quando acontece um episódio de mania em quem usou anfetamina, por exemplo, que gera uma euforia, os dois eventos podem estar associados, então pode ser um transtorno induzido por substância. Já o transtorno bipolar, devido a outra condição médica, é um período persistente de humor deprimido, que é consequência de uma outra condição.
por exemplo, esclerose múltipla, AVC e lesões cerebrais traumáticas. O diagnóstico do transtorno bipolar é essencialmente clínico, baseado na história e no relato dos sintomas. Geralmente, a entrevista é feita com o próprio paciente, mas a participação dos amigos e familiares é importante, tanto para o diagnóstico quanto para o controle da doença. O acompanhamento especializado em longo prazo é fundamental para a realização do diagnóstico correto. O transtorno bipolar não tem cura, mas pode ser controlado. O tratamento inclui o uso de medicamentos que devem ser escolhidos individualmente, podendo ser utilizado desde estabilizadores de humor, antidepressivos e até anticonvulsivantes. No tratamento também inclui psicoterapia e mudanças no estilo de vida, tais como o fim do consumo de substâncias psicoativas e o desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação e também de sono. A importância desse tratamento, reflete muito na redução das chances de recorrência de crises, no controle da evolução do transtorno, na redução das chances de um suicídio e, claro, a promoção de uma vida mais saudável.